Bom, a gente recebe nesse momento o nosso professor, nosso jurista, colunista aqui do UOL, Walter Mairovich. Vamos entender esses crimes que estão sendo investigados, apurados, essa operação de hoje do Ministério Público, e chama a atenção também por ser uma operação do Ministério Público. Olá, professor Mairovich, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Fabiola, Josias, Sakamoto, ouvintes. Olha, dois pontos importantes. O primeiro deles, e até isso foi levantado por um nosso ouvinte, é que existe uma secretaria e essa secretaria não percebe irregularidades. Foi o Ministério Público, atenção, foi o Ministério Público que pegou elementos, montou uma operação, quer dizer, teve a informação que a secretaria não tem, teve a informação e foi atrás mediante essa operação. E os indicativos estão a mostrar que se trata aí de um propinoduto onde o dinheiro corria à larga, ou seja, 1 bilhão. A secretaria, portanto, não tem uma corregedoria, não tem uma fiscalização, não tem um controle interno para essas verificações. Então, isso saía de processos de créditos, onde se discutiam créditos do Estado, créditos tributários. De repente, esses procedimentos onde se discutia isso eram arquivados e aquele que era apontado como devedor saía sem dever nada. Esse é um primeiro ponto. O segundo ponto, Fabiola, que é importante, importantíssimo, é a gente colocar a prisão, essa prisão temporária, no lugar certo. Existem várias medidas cautelares de privação de liberdade. Uma delas é a prisão temporária, de 5 dias, que pode ser depois prorrogada por mais 5 dias. Essa prisão, como eu disse, ela é cautelar, mas ela é feita no interesse da investigação. Não se olham os suspeitos, mas sim a investigação. Então, há necessidade de se fazer uma investigação, e essa investigação pode ser prejudicada se as pessoas suspeitas permanecem ao redor, permanecem na administração das suas empresas. Esse é o raciocínio da prisão temporária. Por isso, se for necessária a investigação, se decreta temporária e se afasta o suspeito. Nesse caso, são 3 suspeitos que foram presos, quer dizer, privação de liberdade, para não atrapalhar a investigação. Nós não estamos falando aqui ainda de responsabilidade, de prova de culpa. Nós estamos falando do quê? De um grande escândalo onde, nesse momento, a preocupação é a coleta de provas, é a prova da existência dos crimes. E, para que essa investigação não seja prejudicada, essas pessoas que existem indícios fortes de participação são privadas de liberdade. Ô, professor Mairovich, algumas dúvidas aqui. Em primeiro lugar, as pessoas estão perguntando, mas pode o Ministério Público fazer uma operação como essa e até mesmo prender essas pessoas dessa maneira? Como é que funciona esse esquema, né? O Ministério Público trabalha em conjunto com quem? Porque aqui até na nota da Secretaria, a Secretaria diz que colaborou com as investigações. Nesse caso, não tem que ser uma polícia que faz? Como é que é essa atuação? Teria que ser a Polícia Federal ou não? Como é que o senhor vê a atuação do Ministério Público neste caso? E em segundo, o senhor estava explicando em relação à prisão temporária, é acertada essa prisão temporária? Então, ela pode virar outro tipo de prisão no decorrer agora dos próximos dias? Sim, sempre uma medida cautelar é uma medida necessária. Essa medida temporária pode ser prorrogada por mais 5 dias, como falei, ou pode ser transformada numa prisão preventiva, mas aí muda o alvo. Ou seja, para garantia da instrução criminal, para que as pessoas não fujam, e então isso se transforma numa prisão preventiva. Então, as cautelas podem mudar de acordo com a gravidade.
O segundo ponto importante é com relação à legitimidade do Ministério Público. Nós estamos falando aqui de tributação estadual. Então, o Ministério Público do Estado de São Paulo, como fiscal da lei, como defensor da sociedade, atenção, defensor da sociedade, ele tem toda a legitimação. Essa prisão temporária é sempre, só o juiz pode decretar prisão. Então, é a autoridade judiciária que foi provocada, juiz não pode de ofício sem provocação, sem requerimento, decretar prisão temporária, ele precisa ser provocado, e ele foi provocado e decretou essas prisões temporariamente por 5 dias. Então, esse esquema. O Ministério Público tem poder de polícia? Tem sim. O Ministério Público, inclusive, atenção, é o corregedor da polícia, uma vez que a polícia, quando judiciária, investigatória, atua para quê? Para produzir provas para o Ministério Público agir. O Ministério Público tem poder de polícia, pode agir de ofício, pode requisitar o auxílio da Polícia Civil, que é o que foi feito, me parece. Então, ou pode fazer isso simplesmente com seus próprios procuradores, promotores de justiça. Não vejo, pelo que se tem até agora, nenhuma irregularidade. Agora, quanto à necessidade, o próprio juiz, ao decretar a prisão temporária, ele precisa dar os motivos dessa necessidade. Esses motivos ainda a gente não conhece.